Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 14 de março. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre os novos aumentos nos preços dos combustíveis e algumas novidades no cenário eleitoral de alguns estados. Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, comenta o resultado das eleições e das primárias na Colômbia e também a posse presidencial de Gabriel Boric, no Chile. E, sobre os 4 anos do assassinato de Marielle e Anderson, ouvimos as companheiras Rayane Andrade, Clarice de Ávila e Suelen Aires. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast falando sobre o pipoco no preço dos combustíveis. A Petrobras anunciou mais um aumento nos preços dos derivados de petróleo, dessa vez 18,7% para a gasolina, 24,9% para o diesel e 16% para o gás de cozinha. Esse mega aumento nos preços da gasolina, do diesel e do gás já foi repassado para os postos. Já tem um lugar com a gasolina custando R$ 9,00. Exatamente isso, R$ 9,00. Apesar disso, e não é piada, Bolsonaro disse que o Brasil tem uma das gasolinas mais baratas do mundo. Os problemas que temos no momento, aumento de combustível, pode ter certeza, quem pesquisa e vê, uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa. É simplesmente absurdo. Mas, como nós já falamos aqui no podcast em outros momentos, quando conversamos com Jorge Braga, do Sindipetro Bahia, e com José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, o motivo desses aumentos é a política de preços adotada pela Petrobras, que reajusta os preços de acordo com o mercado internacional, de acordo com o dólar. No mesmo dia em que a Petrobras anunciou o aumento, o Senado Federal aprovou o projeto de lei do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que foi relatado pelo senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, definindo uma nova política de preços, criando um fundo de estabilização dos preços. O PL que foi aprovado tenta desconectar os preços domésticos aqui do Brasil dos preços internacionais, mas ele não tem instrumentos para aumentar a capacidade de refino no Brasil, que seria o mais importante a ser feito, a mais importante medida para enfrentar esse aumento cotidiano a partir dessa política absurda de preços adotada, que é ampliar a capacidade de refino aqui no Brasil. Pois bem, também foi aprovado, tanto no Senado como na Câmara, projeto de lei que modifica a cobrança de impostos sobre os combustíveis, zerando a alíquota de PIS/COFINS, tanto sobre o gás como sobre o diesel em 2020 e mudando a forma de cobrança do ICMS nos estados. Sobre essa medida, os governadores prometem que vão recorrer à Justiça contra a nova lei que exige a regulamentação dos estados e uma alíquota única de ICMS, que deixará de ser um percentual sobre o valor para virar um valor fixo sobre o litro, a ser cobrado exclusivamente na porta das refinarias e dos importadores. Lembrando que o ICMS é um imposto importante para os estados, uma vez que é uma das suas principais fontes de recurso para financiar, por exemplo, os serviços públicos, como saúde, educação, entre outros. Bom, mas enquanto a regulamentação não sai, uma medida que é a criação de uma média móvel da cobrança do ICMS nos últimos 5 anos vai ser a base da cobrança desse imposto estadual. E essa regra vai valer até o final desse ano de 2022. Gente, mas de toda forma, o cenário para esse ano, 2022, nesse aspecto, é desastroso para a maioria do povo. Mesmo com essas medidas, os grandes acionistas da Petrobras estão lucrando mais do que nunca, com o preço do barril de petróleo custando mais de $130 no mercado internacional e com os combustíveis com esses valores monstruosos aqui no mercado interno. É um verdadeiro assalto, um roubo, uma ação criminosa que precisa ser enfrentada e parada o mais rápido possível. Em especial porque o que está colocado
é de um desmonte e uma privatização da Petrobras, com o risco de que, se nós viermos a ganhar o governo, não termos os devidos instrumentos para poder evitar que essa política desastrosa acabe. Portanto, é urgente que tenha mobilização e luta popular, porque esta é uma pauta que diz respeito à vida e ao cotidiano da maioria do povo. E bom, gente, além da situação terrível de aumento no preço dos combustíveis, nós temos também algumas novidades que não são as melhores, mas são importantes no cenário eleitoral. Como nós já falamos aqui na edição de sexta-feira, ocorreu reunião da Comissão Executiva Estadual do PT Bahia, que aprovou a pré-candidatura de Jerônimo Guedes ao governo do estado. Mas como as mudanças na Bahia estão ocorrendo diariamente, a gente não vai dizer aqui que o martelo foi batido. É uma decisão da executiva, até onde nós sabemos haverá reunião do diretório, portanto, outros espaços e instâncias do partido devem ser consultados para tomar essa decisão. Até porque o processo até o momento foi extremamente atropelado e em vários momentos as instâncias não foram respeitadas. O senador Jacques Wagner, por exemplo, anunciou decisões por meio da imprensa muito antes de passar por qualquer tipo de instância do partido. Por isso, fiquemos muito temerários. Mas, a preço de hoje, Jerônimo será o candidato a governador, tendo Otto Alencar, do PSD, como candidato ao Senado. Já a candidatura a vice-governador está indefinida. E o motivo da indefinição merece aqui um comentário à parte. Vamos lá. O atual vice-governador da Bahia é João Leão, do PP. João Leão estava sendo cotado, na tática anterior apresentada pelo senador Jacques Wagner, a assumir o governo do estado para que o governador Rui Costa fosse candidato ao Senado. Acontece que, com a mudança de rumos, o PP rompeu ou está rompendo com o governo do estado. Isso mesmo, o vice-governador que iria assumir o governo rompeu conosco e pode ser, inclusive, uma das alternativas bolsonaristas no estado ou compor o palanque de ACM Neto, o ACMinho, Grampinho. Gente, o PP foi, ao longo dos últimos anos, tido como aliado de primeira ordem na Bahia, ao lado do PSD, sendo usado, inclusive, como argumento para justificar o suposto êxito da política de frente ampla e aquilo que por um bom tempo se convencionou chamar de tática Nordeste. Convenhamos que o que está acontecendo agora mostra o que estava por trás de tudo isso e o erro que é fragilizar o PT, fragilizar as forças democráticas e populares e de esquerda em detrimento de supostos aliados de centro ou centro-direita para garantir governabilidade. É uma tática que não se sustenta e, mais cedo do que tarde, volta-se contra nós. Vai ser muito difícil vencer as eleições na Bahia e, caso consigamos, um próximo governo vai enfrentar imensas dificuldades. Mas é correta e importante a decisão de ter uma candidatura petista ao governo do estado da Bahia, porque era essa possibilidade que estava por acontecer, o PT não ter candidato ao governo da Bahia. Bom, em certa medida, é o debate que a gente está enfrentando em diversos outros estados, quando o PT desistiu, por exemplo, de lançar candidaturas próprias. Em Pernambuco, por exemplo, a maioria do diretório estadual do partido aprovou uma resolução terrível, que definia por uma candidatura própria, desde que ela fosse apoiada pela chamada Frente Popular, que reúne o PSB e o conjunto de partidos, inclusive de centro-direita, como o PP, que lhe dá sustentação. Bom, o PSB ignorou completamente a indicação do PT, definiu seu candidato ao governador e agora sequer assegura que o PT vai indicar a vaga do Senado ou ainda levanta vetos a nomes petistas. Sobre isso, vale destacar que hoje foi divulgada uma pesquisa do Jornal Diário de Pernambuco que coloca a deputada federal Marília Reis à frente das pesquisas para o Senado,
com 25,8% de intenções de voto na pesquisa estimulada, sendo que o segundo colocado é o ex-ministro e ex-senador Armando Monteiro Neto, com 13%. Ela tem o dobro do segundo colocado. O outro nome do PT colocado na pesquisa é o deputado federal Carlos Veras, que teve somente 1%. Bom, sobre o governo do estado em Pernambuco, sem uma candidatura petista, são aquelas da direita mais tradicional que vão liderando. Representantes de oligarquias que cresceram dentro dos governos da Frente Popular do PSB, como a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, e Miguel Coelho, prefeito de Petrolina, do União Brasil, são os que hoje despontam à frente nas pesquisas. E, gente, nas próximas edições do podcast, a gente volta a falar do assunto dos cenários eleitorais, abordando, por exemplo, a situação da Bahia, ouvindo os companheiros do Estado. Mas, por falar em eleições, vamos escutar agora o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, que comenta aqui para a gente o resultado das eleições na Colômbia, tanto para o parlamento quanto das primárias presidenciais, e também a posse no Chile de Gabriel Boric como presidente. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, nesse domingo, dia 13, ocorreram eleições para o Legislativo colombiano, bem como primárias para o Executivo Nacional. Em relação ao Legislativo, eram 107 senadores para compor o Senado da República. Destes, 5 provêm dos candidatos do Partido Comunes, a expressão política dos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou seja, parte dos acordos de paz. 2 correspondem a círculos eleitorais indígenas especiais e uma outra vaga corresponde ao candidato presidencial que vier a ficar em segundo lugar no pleito para a presidência. Na Câmara, 167 representantes foram eleitos por círculos departamentais, um para colombianos residentes no exterior, mais outro para comunidades negras e mais uma vaga para comunidades indígenas. Além destas vagas, também outras 16 vagas relacionadas a representantes da zona rural dos 170 municípios atingidos pela luta armada entre o Estado e a guerrilha das Farc. Bom, para além dessas especificidades de composição das casas e de regulamentação eleitoral, há uma realidade material concreta colombiana também muito particular. Para vocês terem uma ideia, só em 2022, 39 lideranças sociais já foram assassinadas na Colômbia. 17 pessoas que eram candidatas a estas vagas das áreas de conflito desistiram por não terem segurança em relação às suas vidas, por não terem condições, etc, etc. Então, na verdade, essa eleição ela se deu em um cenário de crise profunda, um país marcado por um Estado que está vinculado aos crimes, ao paramilitarismo, ao tráfico de drogas, e também um Estado que, na geopolítica latino-americana, cumpre o papel de ser o principal fiador norte-americano e desestabilizador de governos de esquerda e progressistas da região. Bom, perante esta realidade e também após a grande greve nacional denominada Paro Nacional, onde mais de 70 pessoas militantes foram assassinadas durante as manifestações, é perante esse cenário que a esquerda ela consegue um certo grau de unidade e consegue chegar neste 13 de março com muita força, mediante a sua organização ao redor do Pacto Histórico. Bom, e o resultado final foi muito expressivo para uma mudança na correlação de forças na região. Para você ter ideia, Patrick, em relação às primárias, no interior do Pacto Histórico, o Gustavo Petro alcançou mais de 3 milhões dos votos, tendo mais de 80% dos votos dos que escolheram, votaram no Pacto Histórico em uma das 3 candidaturas. A candidatura de Centro Esperança, Sérgio Fajardo, teve 587 mil, e a candidatura da direita, extrema-direita, Fico Gutiérrez,
1.730.000. Ou seja, juntando-se os votos do Gutierrez e do Fajardo, nós vamos ter aí 2.300.000, mais ou menos, e o Gustavo Petro alcançou mais de 3 milhões de votos. Então, indicativo importantíssimo da possibilidade de, em maio, a candidatura de esquerda, o Pacto Histórico, estar em condições de levar essa eleição pela primeira vez na história para a esquerda e ainda por cima em primeiro turno. E outra coisa, Patrick, é que o Gustavo Petro conseguiu fazer uma campanha muito legal de mobilizar as pessoas ao redor não apenas da votação nele, nas prévias, mas de eleger um Congresso que tenha uma melhor correlação de forças e possibilite mudanças maiores. E realmente, pela primeira vez na história também, o resultado para a Câmara e para o Senado deu que a principal força política é de esquerda, é o Pacto Histórico. Não é uma ampla vantagem, 15% em relação ao segundo colocado, que está lá por 13 a 14. Em ambas as casas, a diferença é mais ou menos esta, mas aliando-se a outros agrupamentos, de acordo com o próprio Gustavo Petro, a sua possível futura gestão virá a ter maioria nas duas casas. Então, um evento histórico na Colômbia, acompanhemos, porque o resultado final lá, com o resultado final em outubro aqui, poderão ser decisivos para uma outra América Latina. Patrick, no Chile, finalmente houve a posse do Gabriel Boric. Em seu discurso, ele disse ter compromisso com os estudantes, com as mulheres, com a comunidade LGBT+, com o campesinato, com os povos originários indígenas, enfim, com as classes trabalhadoras em geral. Ele recuperou personalidades da história chilena e, dentre os poucos temas que ele realmente adentrou, ele disse que o governo faria um apoio incondicional à Constituinte, disse que o seu governo não estaria vinculado a nenhuma potência internacional, mas teria autonomia na política externa. Falou da necessidade de reformar as polícias, mas em nenhum momento aprofundou para onde iria esta reforma, e também não está nítido esse programa eleitoral. Falou do apoio a pequenas e médias empresas, da recuperação da economia, combate à pobreza, da solidariedade com as vítimas do estalido social. Para quem não lembra, nós já falamos aqui, um conjunto de manifestações e que terminou com mais de 1.000 militantes políticos presos, mais de 460 com a perda da visão, ou ao menos de um dos olhos, com muita tortura e com mais de 30 assassinados pela repressão do Estado chileno comandado pelo neoliberal Sebastián Piñera. Falou também que no sul do Chile o conflito com os Mapuches se transformou em um conflito do Estado contra um povo que tem direito a existir, isto em Araucania, e, enfim, terminou o seu discurso retomando Allende, que pelas grandes avenidas alhamedas ainda há de passar o homem e a mulher livres para uma nova sociedade. Bom, no seu discurso não ficou nítido qual ia ser a sua política econômica. Também ele não entrou no debate sobre o regime previdenciário chileno, que foi um dos grandes motivadores, né, do estalido social, nem quanto à educação e à saúde, ou seja, a estrutura geral do neoliberalismo que foi edificado no Chile a partir do golpe de Estado de 73 e da ditadura de Pinochet. Será um governo que não tem maioria absoluta nas casas, ao contrário, a composição do legislativo é muito indefinida. E como nós já antecipamos aqui também, assim como o Frente Amplio e o Boric têm posições interessantes em alguns temas, há temas muito difíceis, como, por exemplo, uma posição em que é tranquilo chamar o governo Bolsonaro para participar da posse e não chamar o governo Maduro e o governo Díaz-Canel de Cuba para a cerimônia. É isso, Patrick. Vamos aguardar, de qualquer maneira, mais um importante passo de substituição de um governo neoliberal por uma alternativa popular com suas limitações, suas capacidades e suas potencialidades. Forte abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Que o Gabriel Boric faça um bom governo democrático, popular e à esquerda.
E, gente, hoje, dia 14 de março de 2022, completam 4 anos do assassinato de Marielle Franco e de Anderson, que estava com ela e também foi assassinado. É uma data muito importante, porque a luta por justiça por Marielle e Anderson, para descobrir quem mandou matá-la, continua viva. São 4 anos de muita luta e, bom, de muita mobilização para que isso não seja esquecido e que a justiça seja feita. Para falar sobre esses 4 anos do assassinato de Marielle, nós convidamos aqui algumas companheiras. E a gente começa escutando a companheira Rayane Andrade, que é coordenadora do Setor de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast A Esperança é Vermelha. Eu sou Rayane Andrade. Estou aqui para comentar brevemente com vocês a data triste de luto e de luta, né, ao mesmo tempo de hoje, que marcam 4 anos do assassinato da companheira Marielle Franco e de seu motorista Anderson. Gente, passaram-se, né, como falei, 4 anos e a pergunta continua a mesma: quem mandou matar a Marielle Franco? Esse silêncio ensurdecedor faz do caso de Marielle uma adaptação, na minha opinião, da própria peça de Otelo, quando os fantasmas continuam a habitar e a assustar os donos do poder. É impressionante o número de coincidências que apontam para a articulação desse assassinato, desse feminicídio político, que envolve milícia, inclusive a suspeita que até os próprios Bolsonaro podem estar envolvidos diretamente com a execução da nossa companheira negra, periférica, bissexual, mãe, e que lutava pelo povo da favela. Não é à toa que Marielle investigava justamente os impactos das operações militares que assolavam e continuam tirando os sonhos e o futuro de muitos jovens negros e negras da periferia. É absolutamente sintomático que 4 anos depois a gente não tenha um avanço na resposta dessa pergunta que não quer calar. Vários advogados, promotores, juízes se revezaram nas cadeiras e a justiça ainda não foi servida para nós, para a classe trabalhadora. O caso de Marielle é muito semelhante ao de vários outros. E hoje, coincidentemente, um dos policiais que executou o jovem Gabriel aqui na cidade de Natal, morto pelas costas, quando ia visitar a sua namorada na periferia da cidade, tem relação absolutamente estabelecida, né? São corpos negros abatidos pelo Estado, como diria a própria companheira Vilma Reis. A gente segue na luta no Brasil. Em vários lugares houve mobilização. Aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, foi marcada um ato, né, em memória da Marielle, de Anderson, às 4 horas da tarde, no centro da cidade. Em outros lugares do país, né, isso também aconteceu. E nós continuamos essa vigília, não só cobrando a justiça, mas também lembrando a memória. Tem algo que a Aniele Franco sempre fala, que Marielle virou semente, mas é muito triste que para que a gente semeie, que essa semeadura venha de uma dor, venha de uma interrupção de uma vida tão potente, tão inspiradora quanto a de Marielle. É certo que ela se foi fisicamente, mas suas ideias continuam a correr em nossas veias e em nossos corações. Então, a gente continuará na mobilização até que a verdade apareça e que ela, como dizem os próprios bolsonaristas, nos libertem dessa dor, nos libertem desse silêncio que grita nos nossos ouvidos e corações. É pela vida de Marielle, e pela sua lembrança, pela sua memória, pela sua luta, que a gente continua nessa batalha. É isto. Valeu, Rai, obrigado. E, gente, lembrando que a Rai está como pré-candidata a deputada estadual pelo PT do Rio Grande do Norte. Vamos ouvir agora a companheira Clarice de Ávila, do Rio de Janeiro. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje, no dia 14 de março, nós estamos aqui para falar sobre os 4 anos sem resposta da morte, do assassinato de Marielle e de Anderson. A gente estava aqui assistindo a um pronunciamento da viúva do Anderson e ela falou uma coisa muito importante. Ela denunciou com todas as letras a falta de acesso ao processo. Então, isso significa, Patrick e ouvinte, que a transparência nesta investigação é ausente. Outro fato também que me chama muita atenção e eu quero compartilhar aqui com os ouvintes, como é que o Ministério Público do Rio de Janeiro
ainda não analisou parte do material da investigação. Pasmem vocês, parte dos arquivos a serem investigados foram entregues nada mais, nada menos do que no dia 8 de março, ou seja, 4 anos depois do assassinato. Alguns arquivos também levaram 3 anos, como imagens de segurança, de prédios e hotéis, daquelas ruas, né, próxima onde aconteceu esse crime bárbaro. Também aquela apreensão que todos nós assistimos, que foi feita na casa de Rony Lessa, que foi preso em 2019, acusado de ser um dos executores. Estes arquivos também somam-se aos outros que foram entregues agora recentemente, na semana passada. Então, ao longo desses anos, houve muita troca de comando nas investigações. Só no Ministério Público, 3 promotores passaram pelo caso em distintos momentos. E há pouco mais de um mês, Patrick, o 5º delegado assumiu o caso. Ou seja, temos milhares de motivos para ficarmos consternados com esta ausência de celeridade da investigação desse processo. Não é somente a família de Marielle que sofre com essa ausência de celeridade, né? Nós estamos falando de 4 anos sem resposta. Então, nós queremos aqui dizer que nós estamos, enquanto movimento negro, enquanto movimento político, atentos a todo este processo. A sociedade quer resposta, todos nós queremos resposta. Marielle vive e nós estamos aqui para lutar por justiça. Justiça para Marielle e justiça para Anderson Gomes. Patrick, um grande abraço, ouvintes, e até a próxima. Valeu, Clarice. Obrigado, companheira. E, gente, lá no Rio, a Clarice também está como pré-candidata a deputada. E vamos ouvir agora, do Rio Grande do Sul, a companheira Suelen Aires Gonçalves. Olá, companheirada, atenta e assídua ao nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui quem vos fala é Suelen Aires Gonçalves, militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de trazer algumas reflexões sobre o 4º ano do feminicídio político de Marielle Franco e da execução de Anderson Gomes. Falar um pouco sobre o impacto desse feminicídio político para nós, mulheres negras, do quão impactante na perspectiva da tentativa de silenciamento de lutas históricas do movimento social negro, dos movimentos populares, das causas e das bandeiras que Marielle carregava não só no parlamento, mas também na sua vivência enquanto uma mulher negra periférica e lésbica no Brasil. Então, nossa companheira vereadora pelo PSOL, defensora dos direitos humanos e das minorias, foi covardemente assassinada no dia 14 de março de 2018. Recordo eu que nós estávamos nesse dia em Salvador, na Bahia, durante o Fórum Social Mundial, e nós aguardávamos a Marielle para uma agenda no debate das mulheres negras. Um dia antes, então, da mesa, que seria no dia 15 de março, nós soubemos do feminicídio político de Marielle. Feminicídio político esse anunciado, feminicídio político esse numa perspectiva em que nós, mulheres negras, não temos a nossa vida preservada nem no espaço de poder e de decisão, como é o parlamento, no caso da Marielle e a vereança. E nesse dia de muito luto para nós e de muita reflexão, eu gostaria de trazer algumas das reflexões da intelectual negra Marielle Franco. Marielle Franco era socióloga, pesquisadora sobre os temas relacionados à segurança pública, minha colega de profissão, e Marielle, junto com outras pesquisadoras e militantes do Brasil, nós construímos um livro chamado Tem Saída, ensaios críticos sobre o Brasil no ano de 2017, e no ano de 2018 estávamos em lançamento do livro, e eu tive a oportunidade de escrever um artigo com a Marielle. Mas eu quero trazer a reflexão de Marielle aqui para o nosso podcast. O artigo de Marielle Franco foi intitulado A Emergência da Vida para Superar o Anestesiamento Social frente à Retirada de Direitos, o movimento pós-golpe pelo olhar de uma feminista negra e favelada. Neste artigo, neste livro que eu acabei de citar aos companheiros e companheiras que estão assistindo aqui, ela nos traz uma reflexão sobre a asfixia do processo de democratização na perspectiva do acesso a direitos para a população pobre e periférica, e, obviamente, ela reflete a partir
da experiência e das condições das mulheres negras, das especificidades das mulheres negras e faveladas, numa perspectiva de pensar seu local de moradia, as diferenças nas condições de classe, a exposição diante as situações de violência letal, mas também ela apresenta a potência criativa que se reinventa na superação dessas condições objetivas para que pudéssemos, então, conquistar espaços de convivência nas cidades. Marielle lutava pela vida, Marielle lutava pelas pautas dos movimentos sociais. E Marielle escreveu nesse artigo que ela tinha a emergência da vida presente na experiência das mulheres negras. Marielle Franco foi executada pelo simples fato de lutar pelas bandeiras históricas do movimento social no Brasil, pelo movimento de direitos humanos. Então, defender a vida e radicalizar numa democracia onde as vidas negras estejam em primeiro lugar é uma tarefa nesta conjuntura. É 4 anos de morte de Marielle. Queremos justiça para Marielle e Anderson, mas também gostaríamos de ecoar as palavras de Marielle na perspectiva da luta em defesa da vida contra a violência letal e pela ampliação da dignidade humana. Seria isso, Patrick. Meu muito obrigada. Seguiremos firmes, seguiremos forte. Marielle Franco presente entre nós e que a sua voz ecoe na voz e na fala de cada defensor de direitos humanos nesse Brasil, neste dia e nos demais que virão. Valeu, Suelen. Muito obrigado, companheira. E, gente, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Como vocês sabem, um programa com circulação toda segunda e sexta-feira. A gente se reencontra aqui no fim da semana. Sigamos firmes na luta. Justiça por Marielle, justiça por Anderson, fora Bolsonaro e até mais.